Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal Falando de Aplicativo. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui mais um trecho do que aconteceu hoje na audiência pública. Essa audiência ela aconteceu na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, hoje, dia 25 de abril, sobre o projeto de lei 12/2024. Esse trecho que eu vou mostrar para vocês é uma coisa que eu sempre venho falando, que é sobre considerar a Uber como mera intermediadora. Isso está no projeto de lei criado aí pelo governo, pelos sindicatos e pelos representantes aí da Uber, da 99. É um absurdo isso que está acontecendo e agora vou trazer para vocês a senhora Priscila Adib. Ela é procuradora do Ministério do Trabalho e ela vai falar sobre isso, sobre essa relação de trabalho entre nós motoristas e essas empresas de aplicativos aí. Ouça o que ela tem para dizer. Então, eu gostaria de citar alguns pontos que nos parecem nos causam preocupação, sobretudo considerando que nós estamos falando de um contingente de mais de 1,5 milhão de trabalhadores no Brasil apenas, né? Sendo que, segundo a estimativa do IBGE, 47% desses 1,5 milhão de trabalhadores de aplicativos no Brasil tratam e trabalham justamente com o transporte de passageiros, que é objeto da regulamentação desse projeto de lei que está sendo discutido hoje. Então, o primeiro ponto, excelência, que eu gostaria de trazer uma visão, e que foi defendido pelas próprias empresas aqui hoje, é a classificação do artigo 2º desse PL das empresas como meras intermediárias da relação entre o cliente e o motorista. Não há uma mera intermediação por parte dessas plataformas. Existe uma efetiva prestação do serviço de transporte. O cliente, ele não busca o motorista X ou Y. O cliente sequer pode escolher dentre os motoristas cadastrados aquele que ele busca a prestação desse serviço. O cliente, ele busca a plataforma. Eu quero o Uber, eu quero a 99. A qualificação jurídica que se pretende estabelecer, ela não pode ser o que as empresas querem parecer ser. Ela deve responder e corresponder ao que as empresas efetivamente são. E as empresas são empresas de transporte. Nós não estamos falando aqui de uma mera fornecimento de um software. Essa qualificação, excelência, ela é imprescindível para que se possa fazer o devido enquadramento jurídico dessas empresas. Então, ela não gera repercussão apenas entre a relação dos trabalhadores com a plataforma. Ela gera repercussão, inclusive, para os clientes. A empresa, sendo compreendida como uma mera intermediária, ela deixa de ser uma fornecedora de serviço perante o Código de Defesa do Consumidor e deixa, portanto, de responder por indenizações por vítima desse serviço que está sendo fornecido, né, prestado por meio dessa plataforma. Um segundo ponto que o Ministério Público gostaria de salientar é a disciplina trazida pelos artigos 3º e 5º deste projeto de lei, que colocam esse PL em uma posição dentre as piores regulamentações da matéria mundo. Então, o artigo 3º, ele traz um pressuposto quase que absoluto de que o motorista, então, ele é um autônomo. E ele cita, no artigo 5º, práticas que as empresas podem praticar que se revelam como um verdadeiro controle, um nítido controle da relação de como esse trabalho é prestado. Então, embora haja um nítido controle da forma de prestação desse trabalho, o artigo 5º gera uma presunção absoluta da ausência da relação de emprego. Esse PL, neste aspecto, representa um grande retrocesso. Então, o mundo inteiro tem tentado regulamentar essa atividade. E o Brasil está na contramão do mundo. Ontem, excelências, no dia 24 de abril, ontem, foi aprovada na União Europeia uma diretiva que obriga todos os países da União Europeia. E isso a gente está falando de um quantitativo de 28 milhões de motoristas. Um quantitativo muito maior de motoristas do que aquele que o Brasil possui atualmente. E essa nova diretiva da União Europeia, aprovada ontem por larga maioria, ela introduz uma presunção da existência de uma relação de trabalho, cabendo à plataforma comprovar. Ou seja, ela inverte o ônus. A plataforma que tem que comprovar que essa relação é de trabalho autônomo, e não o trabalhador, ou não uma presunção legal como o SPL traz. Então, não adianta nós negarmos a realidade. O motorista não tem autonomia nessa relação, como os próprios motoristas que foram ouvidos aqui hoje já salientaram. A empresa que autoriza o cadastro da plataforma, a empresa que permite o acesso ao serviço, inclusive redireciona as demandas para os motoristas que estão à disposição, a depender da classificação, da pontuação, do status desse motorista na plataforma. A empresa que fixa os parâmetros de exigências das condições dos veículos, por exemplo. A empresa fixa o preço da corrida. O trabalhador, ele sequer conhece o percentual retido pela plataforma pelo serviço que ele mesmo presta. A empresa aplica punição, bloqueio, penalidade a esse trabalhador. Que tipo de autonomia é essa? Que tipo de autonomia é essa em que o trabalhador autônomo não coloca o preço do seu serviço? Isso não é um trabalho autônomo. E essa regulamentação,
que hoje se pretende constituir, e estamos discutindo aqui, ela precisa levar em conta a realidade, e não aquilo que se queria que fosse. O trabalho hoje no Brasil, ele não é autônomo. Esse PL ainda, e eu chamo a atenção aqui pela fala das próprias empresas, que reconheceu, né, que hoje se trata de uma categoria de trabalhadores vulneráveis. Foi apresentado aqui o caso dos 3 motoristas assassinados em Cuiabá essa semana. Então, o PL não traz uma linha de proteção sobre a saúde e segurança desses trabalhadores. Pelo contrário, o único artigo que prevê alguma medida, ele remete à empresa, à plataforma, através dos termos de uso, que vai escolher as medidas de prevenção de saúde e segurança desses trabalhadores. Então, já foi falado aqui pelo representante das associações, e não existe, e pior, esses trabalhadores, eles são punidos por descumprir, mas não são treinados, não há capacitação, não há nenhum tipo de medida que preveja algum tipo de cadastro do próprio cliente. Esses motoristas assassinados foram assassinados por um cliente que chamou a plataforma e assassinou esses motoristas. Então, nesse contexto, existe uma possibilidade, um espaço para regulamentação que não está sendo ocupado. Embora a gente esteja falando aqui de uma categoria de pessoas vulneráveis, expostas a riscos de acidentes e de violências nas suas atividades diárias. E, por fim, eu gostaria de salientar um último ponto referente à proteção previdenciária. Esse PL, ele foi apresentado sob o discurso da proteção previdenciária, né? A primeira fala aqui que abriu essa audiência pública hoje falou desse grande avanço trazido pela proteção previdenciária. Mas este PL, na forma como é redigido, não garante efetiva proteção previdenciária aos trabalhadores, ainda que haja recolhimento da contribuição mensal devida à Previdência. Isso porque o valor total recebido mensalmente, apenas 25% desse valor, ele é interpretado como retribuição ao serviço prestado. E, portanto, é esses 25% que vão representar o salário de contribuição. A partir da reforma da Previdência, a contribuição do INSS ela tem que ser sobre o salário de contribuição, ele tem que representar o salário mínimo. Então, esses 25% têm que totalizar o salário mínimo para ter a possibilidade de contabilização dessa contribuição como tempo de contribuição para a carência dos benefícios, para a manutenção da qualidade de segurado. Se esses 25% do total oferido não representarem o salário mínimo, vai haver um desconto por parte do motorista e ele não vai ter o benefício da Previdência. Ele sequer vai ser considerado segurado da Previdência. Então, o valor total recebido, ele precisa ultrapassar em muito o valor do salário mínimo, a fim de que esses 25% sejam, então, considerados. Então, esse é um ponto que precisa ter uma ampliação e uma melhora aqui nessa casa, a fim de que esses trabalhadores, eles efetivamente aufiram essa condição, né, de segurados da Previdência, que é o maior objetivo, me parece, que esse PL pretende introduzir. Então, esses são os pontos, Excelência, que nós gostaríamos, pelo Ministério Público, de tratar. O Ministério Público do Trabalho tem acompanhado há um tempo significativo o trabalho dessas plataformas. Existem várias ações civis públicas ajuizadas, trazendo a real qualidade desse trabalho, e nos colocamos, então, à disposição para continuar e poder colaborar, né, com essa regulamentação que é tão importante para essa categoria, que abrange um número enorme de trabalhadores no Brasil. Então, aí eu pergunto para vocês, tem condições de continuar com esse PL, do jeito que está? Com tudo isso que a senhora Priscila Dib falou? Ela é procuradora do Ministério do Trabalho, ela sabe o que ela está falando. Então, essas coisas não podem ser... nós não podemos aceitar, porque a Uber não é mera intermediária, nós não somos autônomos, porque é tudo a Uber que faz do jeito que ela quer, e ela tem todo o controle sobre nós. Então é isso que eu queria passar para vocês. A gente vem trazer outros pontos aí dessa mesma audiência, logo em seguida para vocês aí. Deixa aqui os comentários o que vocês acham sobre tudo isso e compartilhe esse vídeo para que chegue no maior número de pessoas, porque do jeito que está, não pode ficar. Tamo junto, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.